Bom, olá pessoal. É, Respondendo a uma questão, na verdade, acho que não sei, não é uma resposta, seria mais uma reflexão mesmo de uma situação. Ontem eu fui fazer uma devolutiva de uma avaliação neuropsicológica que eu fiz de uma mulher adulta de 40 anos. E a avaliação dela apontou os sinais, né, o perfil neuropsicológico dela, o perfil intelectual, de inteligência, os aspectos da história de vida, os aspectos em relação ao funcionamento atual dela, as queixas que ela e demanda que ela trouxe para mim, apontou que uma hipótese, né, uma impressão, ofertou uma impressão diagnóstica muito propícia para o quadro diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. E aí ela foi encaminhada por um psiquiatra e ele realmente fechou o diagnóstico de que ela está dentro do espectro do autismo. E aí eu fui fazer uma sessão de uma devolutiva com o marido dela. E ele me trouxe uma preocupação que eu achei bem interessante, e ele fez inclusive a ilustração seguinte. Ele falou assim: olha, doutora, eu tenho uma preocupação, porque é o seguinte, eu vejo muitas vezes, como na situação que estamos vivenciando agora da Covid, tem pessoas que estão com Covid e estão internadas em UTIs à beira da morte. E tem pessoas com Covid que resfriaram, ficaram um pouco desconfortável e tudo bem. E tem outro público de pessoas com Covid que nem sentiu nada, mal teve alguns espirros e vida que segue. Então, muitas vezes eu vejo que o autismo, ele é a necessidade, o tratamento, por exemplo, do autismo é semelhante ao Covid. Eu não vou precisar internar todo mundo que der positivo para Covid e eu não vou precisar tratar da mesma forma. E então eu falei para ele, olha, você está extremamente correto. O seu pensamento, ele é muito coerente, ele é muito correto. E muito bacana a sua analogia. Por quê? Porque o espectro é exatamente essa manifestação diferente, em diferentes níveis de um transtorno. Assim como você citou a manifestação do Covid nas pessoas. E sim, também, as pessoas com o diagnóstico do autismo não vão demandar do mesmo tratamento. Não vão demandar das mesmas profissionais, né? Ou na mesma intensidade, todos os autistas. Então, é claro que aqueles autistas que são mais leves, que são mais funcionais, eles vão ter uma demanda, às vezes, muito maior no quesito social, por conta das dificuldades em identificar emoções, em expressar, em usar a pragmática, em ter o processo de iniciação, às vezes pela questão de não saber portar-se ou como reagir e lidar em algumas situações. E eles também podem demandar muitas vezes de profissionais como terapeutas ocupacionais ou fisioterapeutas, devido à escassez de profissionais da terapia ocupacional, para trabalhar a questão da integração sensorial, porque é muito comum, dentro do espectro, inclusive faz parte de um dos critérios, né, o distúrbio de processamento sensorial e motor. Então, às vezes, a gente vai precisar de um fisioterapeuta, de um TO, para que trabalhe essa questão da integração sensorial e da questão motor, do transtorno motor associado ao quadro, que gera nas pessoas uma hipotonia muscular, uma insegurança por uma fraqueza de não sentir muita força de apreensão, ou por sentir muitos insegurança para andar na rua, porque é muito desequilibrado, cai muito, a perna falha muito.
Então, isso pode ser sinais, né? Vai pegar as coisas, deixa cair. Então, isso pode ser sinais de um transtorno, né, motor. E a questão do processamento sensorial, que a pessoa, ela fica extremamente, assim, né, resistente a experimentar algumas sensações, não porque ela não quer experimentar, porque ela é rígida, às vezes, mas porque ela não consegue experimentar pelo tanto que é desconfortável a forma com aquele estímulo, né, de sabor chega na boca dela. Às vezes a gente tá comendo um morango, que para nós é uma coisa assim, extremamente saborosa, adocicada, suculenta, molhada, e eles experimentam como se fosse uma coisa extremamente. Sabe como quando a gente chupa limão? E aí o dente fica ringindo, ou fica dando aqueles apertos aqui assim? Às vezes eles podem experimentar o sabor do morango desta forma, como se fosse algo que provocasse um estímulo de muita contração, de aperto, como se a gente estivesse comendo uma coisa muito azeda, e um ranger, uma hipersensibilidade dos dentes comendo morango. Isso é prejuízo de processamento sensorial. Às vezes, o órgão do sentido processar de uma forma muito incômoda algo que não carrega na sua natureza tamanho incômodo. E isso pode acontecer também, por exemplo, quando ele olha determinadas coisas. Às vezes, a minha unha, ela tá bem curtinha, né? Às vezes que tem dia que eu tô com a unha grande, tem dia... Então, as minhas unhas quebraram, eu cortei elas curtinhas. E aí, teve uma paciente minha que chegou e viu. E aí, ela começou a repuxar e falar, nossa, tá doendo muito. E eu falei, não tá doendo. Ela, não, tá, eu tô sentindo aqui como se estivesse doendo muito, tá muito agoniante. E ela começou a se contorcer, a se puxar dessa forma. E aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Minha unha, não consigo atender a paciente porque ela não sossega, ela tá sentindo a minha dor por ver a minha unha tão curtinha. Aí eu tive que esconder minha mão, atender você hoje com a minha mão assim, ó, sem você olhar pra ela. Ou eu acabava assim meio debaixo da mesa, presa, pra ela não poder ver a minha unha, pra ela poder não ficar naquela agonia. Até que foi, ela esqueceu a da unha. Mas para vocês verem o que é um processamento sensorial. A textura. Quando ela gosta de deitar no chão frio, porque isso dá uma sensação muito confortante, acolhedora, de segurança, acalma ela. Mas se tiver qualquer superfície, por menor que ela seja, áspera ou caroquenta, ou com alguma textura, ela fica também extremamente agoniada de não conseguir passar o dedo. Às vezes ela consegue sentir a textura na palma da mão, mas se ela tiver que passar os dedos naquela textura ou pisar na textura, ela não consegue. Então isso, gente, são alguns exemplos de distúrbio de processamento sensorial. E que para o suporte, o tratamento, é necessário uma terapia de integração sensorial. Então a gente pode pegar, e é muito frequente que adultos, mesmo adultos diagnosticados tardiamente, extremamente funcionais, pessoas que trabalham em empresas, que têm cursos superiores, mais de um curso superior, que são concursados em órgãos federais e estaduais, são casados e têm filhos, chegarem com um distúrbio sensorial e motor nessa intensidade mesmo na vida adulta. Então, a preocupação, então, voltando, né, eu abri essa parênteses aqui desse processamento sensorial para falar do suporte, né, comparado ao que o suporte ali do COVID, mas também, então, fechando para não ficar em aberto, o que ele falou, então, assim, a minha preocupação, doutora, é que a pessoa que recebeu o diagnóstico, que toda a vida deu conta de estudar, trabalhar, que é uma pessoa extremamente competente, capaz, use o diagnóstico a partir de então como uma caixa preta, ou ele usou essa expressão de
como se fosse uma caixa preta, ou como se fosse um limitador, né? Como se fosse algo que a partir de então não vai permitir que aquela pessoa continue se desenvolvendo no pleno potencial como ela sempre desenvolveu. E aí, novamente, eu o parabenizei pela coerência e preocupação e sensatez da preocupação dele. Por quê? Porque, de fato, isso também pode acontecer e é muito frequente e comum que aconteça. Que ao imediatamente as pessoas receberem o diagnóstico, elas passem por uma fase que meio de que, não, eu não posso, eu não consigo, e não, eu sou autista, eu não dou conta, você tem que me entender, eu não faço isso é porque eu não posso, eu não consigo, eu sou autista. E aí, então, de repente, eles começam a fazer esse movimento, né? De que agora eu não posso ou eu não vou porque eu não quero e eu sou autista. E aí, eu fiquei pensando assim, né, como que eu ia ilustrar de volta para ele a resposta diante dessas preocupações, que eram extremamente sensatas e que é assim mesmo, que pode acontecer e era uma preocupação muito pertinente. E aí eu pensei que numa situação e fiz a segunda imagem, a seguinte ilustração para ele. Falei, olha, imagina você que ao longo da sua vida, imagina que você vem de uma família que não tenha condição financeira estável e que você tem 5 irmãos e você é um dos mais... você é um irmão, você tem irmãos, é um irmão ali do meio, que tem irmãos antes e depois de você. E pela condição de vocês, muitas vezes roupas e sapatos são passados de um para o outro para que vocês possam economizar. Muitas vezes não por uma opção, mas porque não tem jeito. E aí é assim. E aí então você herdou um sapato do seu irmão. Mas esse sapato, ele não é bem o seu número. Ele é um número a menos do que o seu. Então, você calça 36 e o sapato é 35. Mas você tem que usar porque é esse que tem, o seu outro estava furado, rebentou, rasgou, não tem outra opção. Então, ok, 35, apertado e tal, mas dá para usar. Você põe no pé, incomoda um pouquinho, mas dá para usar. Mas aí você sai para sua jornada do dia. Então, você precisa caminhar uns 2 quilômetros para chegar no ponto. Você vai ter que andar, mais ou menos pegando os 3 ônibus, em pé, para chegar na faculdade. Vai chegar na faculdade e você vai embora para casa somente à noite, então você tem que ficar andando de uma sala para outra, de um ambiente para o outro, ao longo de todo o dia. E isso vai acontecer durante meses. Meses. Você vai ter que andar com esse sapato um número menor que o seu. Eu não sei se vocês já calçaram um sapato apertado ou menor do que o seu pé. Eu não sei se vocês já compraram um sapato que vocês foram calçar ele só no dia e na hora de ir para uma festa e esse sapato não estava laceado, ele estava apertado. Porque, gente, um sapato menor do que o nosso pé ou apertado no pé, ele incomoda, ele machuca, ele dá bolha, ele faz ferida, ele dá dor, bolhas, feridas. Então, eu fiz a analogia com o acomodar-se ou usar o autismo como
uma muleta ou uma forma para poder se permitir não fazer certas coisas, como o sapato apertado. Porque quando você recebe o diagnóstico do autismo na vida adulta, é como se você recebesse a permissão para tirar o sapato apertado. É como se você recebesse a gratificação e ganhasse um sapato do tamanhozinho do seu pé, sem apertar em nenhum lugar, extremamente macio, confortável. Receber o diagnóstico, muitas vezes, se assemelha a isso, a poder descartar, jogar fora algo que te trouxe tanta dor, tanto sofrimento por tanto tempo na vida. Então imagina você agora com essa permissão de que agora você pode usar e ser você sem o sapato apertado. O que você faria? Você imediatamente, com o pé ainda ferido, já calçaria o tênis e ia fazer toda a sua rotina? Ou você ia querer descansar, pelo menos por um tempo, o pé, até que ele se cicatrize, até que as bolhas sequem, até que ele alivie a dor? Então, eu entendo o processo de receber o diagnóstico para um indivíduo como sendo um período onde que ele fala mais ou menos assim, tipo, foda-se o mundo. Agora eu entendi por que eu não conseguia ou eu tinha que fazer e era tão difícil fazer uma coisa. Agora eu entendo por que machucava, por que sangrava, por que eu estava sempre de uma forma esquisitamente fora de tudo que eu fazia. Por que as pessoas me xingavam, por que as pessoas brigavam comigo, por que para mim era tudo tão mais difícil. Agora eu entendo. E agora eu quero ficar só aqui, quietinho. Eu quero só entender, absorver. Eu quero apenas que faça sentido. Eu quero apenas me achar. Me dá um tempo, vida. Me dá um tempo, pessoas. Me dá um tempo. Agora, eu posso ser autista. Eu não sou um extraterrestre. Eu não sou louca. Eu não sou doida. Eu não tenho... Eu só sou autista. Então, eu sou autista e eu não quero ir pra festa. Eu não quero comer esse negócio porque esse negócio me perturba. Eu não quero vestir essa roupa porque esse tecido é horrível. Eu sou autista. Então, é um processo de integração de um eu. É um processo de construção de um eu. E é como se tivesse aquela questão da permissão. De que agora eu entendo. E, de uma certa forma também, até uma forma de, tipo, externalizar uma raiva que vem junto de tanta dor e de tanta ferida por tantos anos na vida. É como se também fosse uma forma de falar assim, descontar e mostrar para todo mundo que agora engulam. Sabe? Então assim, eu entendo que é um mix de alívio com raiva, com lamentação, com prazer, com libertação, com tudo ao mesmo tempo. Eu imagino que receber um diagnóstico aos 30, aos 35, aos 28, aos 40 anos de idade, não é fácil. E eu acho que precisa de um tempo para que a pessoa possa entender. E aí eu acho que nesse momento, sim, ela vai usar o autismo como bengala, como caixa preta, como apoio, como desculpa. Mas o processo de aceitação e construção desse eu, ele não para por aqui.
ele continua, porque quando ele vai identificando-se com as dores, quando ele vai identificando-se com as dificuldades e aceitando isso, ele também vai conhecendo aquilo que ele tem de melhor. Ele também vai conhecendo aquilo que é forte, que ele tem como potencial. Ele vai percebendo as habilidades que muitas vezes funcionam como superpoderes comparado ao nosso cérebro neurotípico. Possibilidades intelectuais, de raciocínio, de sistematizar, de perceber, de criar, de pensar fora da caixinha para coisas intelectuais, técnicas, para dentro da profissão. E aí ele começa a passar a fazer o quê? A entender que, ao mesmo tempo que ele tem fragilidades, ele também tem forças. Que ao mesmo tempo que ele tem algumas coisas que ele precisa prestar mais atenção e cuidar, ele pode e deve continuar evoluindo como ele sempre fez. Se machucando o pé e sangrando ele deu conta, com o número adequado e correto, ele vai muito mais longe. Ele é muito mais capaz. Mas ele vai descobrir isso. Mas ele precisa de um tempo. E ele precisa de um suporte. Ele precisa de alguém para organizar, para mostrar, para ensinar, para psicoeducar, para nomear todo esse processo. E aí sim, novamente, ele se desfaz da caixa preta, da bengala, da muleta. E ele simplesmente começa a entender que ele é um autista de autopotencialidades, com limitações que precisam ser respeitadas. E aí ele começa a criar estratégias para que ele possa dosar qual é o momento onde ele precisa retirar-se para se recarregar por uma demanda neurocognitiva e quando ele pode ir. Então é isso, gente. Então a preocupação, ela sim, é sempre pertinente. E a questão do... Mas a questão do diagnóstico, para mim, ele tem um papel muito além. Ele tem um papel de devolver ou dar sentido, de dignificar, de mostrar onde é que está o problema para que se estratégias possam ser criadas. Então é isso. Mais uma reflexão e mais algumas ilustrações para vocês sobre o mundo da neurodiversidade do espectro do autismo. Tchau, galera!